curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição. Paz, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Cardoso e eu quero louvar a Deus pela sua vida que fez o seminário Florescer da Figueira. Hoje é o último dia e nós vamos ficar com 3 documentários. Primeiro documentário nós vamos falar sobre as 12 tribos perdidas de Israel. Segundo documentário sobre os eventos sobrenaturais da Guerra dos 6 Dias. E o terceiro documentário sobre o local onde será erguido o terceiro templo, aonde o anticristo vai governar. Você não pode perder todos esses documentários que eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Deus te abençoe. Anteriormente, em nossa série de vídeos sobre a Idade do Ferro, a Síria dominou o Oriente Médio e fez de Israel e Judá estados tributários. Fique agora com a história do fim do Reino do Norte. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde você encontra a história contada sob 7 perspectivas, sendo elas a história, teologia, arqueologia, ciência, antropologia, filosofia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva para este e outros vídeos. Acione o sino de notificações para receber avisos dos próximos episódios e confira outros temas em nossas playlists aqui do canal. Uma nota de errata sobre o último vídeo: na verdade, Salmanasser V reinou por 5 anos antes de Sargão II, e durante este período de transição entre os dois governantes se passa a história da queda de Samaria, que contaremos neste vídeo. Segundo o pacto feito entre Deus e Israel, prescrito em Levíticos e Deuteronômio, Israel havia traído sua relação com Deus, acarretando em juízos crescentes que culminariam com a deportação e escravidão para fora da sua própria terra, devolvendo-os para o estado de onde Deus os havia tirado antes da aliança no Sinai. Os últimos reis de Israel foram uma vergonha tão grande que o profeta Oséias, falando em nome de Deus, os define como reis ilegítimos e usurpadores. Abre aspas, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Fecha aspas, Oséias 8:4. Pouco depois de 727 a.C., o último rei de Israel, igualmente chamado Oséias, não suportou os tributos cobrados pelos assírios, se aliou a uma coalizão rebelde que contava com a promessa de ajuda do Egito. Isso tudo ocorria durante a fraca e confusa 23ª dinastia do Egito, um período de vários governantes reinando ao mesmo tempo em locais diferentes do Egito. Acredita-se que o governante do Egito mencionado na Bíblia como So seria o mesmo mencionado nas crônicas do rei Sargão da Síria como Sibnu, chamado de o Tartã do Egito. A arqueologia tem peças no Museu de Berlim de um rei passageiro do Egito chamado Sibnu.
Mas, na sequência, o Egito foi invadido pelos cuxitas, que estabeleceram os chamados faraós negros da Núbia. O socorro do Egito nunca viria, porque o Egito tinha os seus próprios problemas. Sabendo da conspiração, Salmanaser V da Síria enviou uma expedição punitiva, em especial contra Samaria. Foi um longo, cruel e cansativo cerco de 3 anos, esgotando as forças do povo dentro de Samaria até que a cidade caiu. Salmanaser V disse ter iniciado o cerco, mas a Bíblia não diz o nome do rei que a tomou. As crônicas babilônias reivindicam o feito ao seu sucessor no trono, Sargão II, que assumiu depois da queda de Samaria em 722 a.C. Provavelmente ele era o general das tropas assírias e assumiu o trono logo depois. Os assírios deportaram a população de Samaria para países estrangeiros, fazendo outros povos listados em 1 Reis 17 morarem na região de Samaria, sendo principalmente babilônios e sírios. A mistura religiosa e étnica resultou na formação dos samaritanos. Então, onde estão as 10 tribos perdidas de Israel que foram deportadas? A primeira leva do Reino do Norte foi transportada por Tiglat-Pileser III. Alguns anos depois, em 722, Samaria foi arrasada e o Reino do Norte chegou ao fim. Outras levas ocorreram décadas depois no Reino do Sul, levando cativos para a Babilônia pelos caldeus e finalmente depois do Reino de Judá retornar a Jerusalém, foram novamente dispersos no que é chamado de diáspora, no ano 70 d.C., pelos romanos. Fora isso, cita-se também que os judeus eram extraordinários comerciantes e já tinham comunidades por todo o mundo muito antes do nascimento de Cristo. Veja que Paulo, por exemplo, quando viajava pela Ásia e pela Europa, iniciava seu trabalho pregando aos judeus e depois aos gentios. Isso antes da destruição de Jerusalém, o que prova que a presença judaica já estava espalhada pelo mundo desde a Era Clássica, ou seja, nem toda a comunidade judaica pelo mundo é necessariamente descendente de cativos, mas muitos judeus que encontraremos pelo mundo descendem também das tribos do sul e de sua diáspora pelo mundo. Além do paradeiro das 10 tribos, a questão judaica ou a existência de um povo descendente do reino de Judá sem uma pátria foi um problema decorrente ao longo de toda a história antiga, desde a diáspora até a formação do moderno Estado de Israel. Em 1649, Manasseh ben Israel, um judeu português influente na política europeia, fez um pedido a Oliver Cromwell, que liderava o parlamento da Inglaterra contra o rei Charles I, para permitir a ida dos judeus à Inglaterra num movimento messiânico que uniu interesses com expectativas escatológicas dos cristãos ingleses envolvidos em disputas políticas internas, que acabaram interpretando isso como a volta de Jesus, que a cultura popular da época estimava para 1666, devido a este ser um número associado com o Apocalipse. Judeus queriam uma terra livre para morar e cristãos acreditavam que um reino terrestre viria para substituir o indesejado reino do rei Charles I. Os elementos sociais estavam prontos e foram alimentados com um entendimento parcial das profecias, resultando em expectativas erradas. Foi então que Manasseh ben Israel publicou a ideia de que os povos do Novo Mundo poderiam ser as tribos perdidas. A ideia fomentou, pois a descoberta da América e sua população nativa parecia inexplicável. Nada se sabia de onde vieram os índios e para quem só conhecia a lista das nações descritas por Moisés, os nativos americanos precisavam ter vindo de algum lugar, portanto parecia muito lógico serem as misteriosas tribos perdidas. A tese foi amplamente abraçada por missionários britânicos que queriam converter os povos nativos e abrir caminho entre o preconceito que existia para com estes. A teoria foi sendo popularizada até o século XIX e quando surgiu o Livro de Mórmon nos Estados Unidos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, expandiram a ideia que, de acordo com o livro do seu profeta Joseph Smith, um grupo de judeus migrou para o Novo Mundo antes da destruição de Jerusalém, formando uma civilização antiga.
A suposta civilização defendida pelos Mormons nunca recebeu qualquer evidência arqueológica e em 722 a.C., quando as 10 tribos foram dispersas, já havia séculos de civilizações e tribos nativas em todas as Américas, inclusive a cultura maia em crescimento. Ou seja, americanos nativos já existiam muito antes de existir um reino de Israel, e há provas arqueológicas irrefutáveis para isso. Só para ter uma ideia, em 722 a.C., quando as 10 tribos foram deportadas, elas eram uma cultura da Idade do Ferro, que possuía ferramentas de metal e escrita muito bem desenvolvida, enquanto os americanos, achados na época de Colombo, quase 1000 anos depois, ainda viviam na Idade da Pedra e a única escrita era hieroglifos sem relação com as letras do alfabeto semítico. A diferença tecnológica é tão grande que prova que a separação entre povos do Velho e Novo Mundo foi ainda na pré-história, antes da popularização e domínio dos metais, e nunca mais ocorreu em grande escala de migração até a chegada de Colombo. Mas teorias sobre os indígenas não eram exclusividade dos Mormons. Aliás, muitos evangélicos ainda propagam, embora não tenham qualquer apoio da Academia Teológica Evangélica. Trata-se de um fenômeno de lenda urbana. Na internet circulam interpretações e leituras bíblicas estapafúrdias, desrespeitando totalmente a hermenêutica protestante, como por exemplo dizer que os mexicanos seriam descendentes de Isacar, descrito profeticamente como jumento de fortes ossos que suporta cargas, e aplicar isso como uma profecia descrevendo os mexicanos que, segundo tais intérpretes, se sujeitam a trabalho servil nos Estados Unidos. Este é um exemplo do desserviço gerador de etnocentrismos e preconceitos que enxameiam as teorias infundadas de pessoas que buscam algumas explicações sem ter qualquer metodologia. O golpe aniquilador na teoria das 10 tribos como indígenas veio quando o mundo moderno descobriu marcadores genéticos que podiam ser mapeados e comparados. Os testes mostraram que as mais diferentes tribos nativas americanas descendem de caçadores nômades que migraram a partir da Sibéria, com quem partilham muitos hábitos e religião além do DNA. Caso existisse uma ancestralidade semita no sangue indígena, ela seria detectada, mas não há nada de um no DNA do outro. Mas esta não foi a única teoria. Alguns destes ingleses também desenvolveram uma teoria de que eles próprios seriam as tribos perdidas, descendentes dos povos citas e cimérios, que vizinharam com as tribos perdidas durante o cativeiro nas fronteiras da Assíria. Este engenhoso malabarismo de verdade e mentiras foi popularizado no século XX por Herbert W. Armstrong, um fundador da Igreja de Deus Mundial, que espalhou a teoria de que o sucesso do Império Britânico e a prosperidade dos Estados Unidos se devia ao fato de que os anglos recebiam as bênçãos de Israel. Mas apesar dos citas da Ásia e os germânicos e celtas da Europa terem ancestrais comuns, os indo-europeus, ancestrais dos citas que viveram vizinhos da Síria, foram para a Europa por volta do 2º milênio antes de Cristo ou antes. E quando Samaria caiu, celtas e proto-germânicos já estavam por toda a Europa. Eis o exemplo de como o desejo de pertencer a uma suposta bênção e justificar a sua própria história e poder leva pessoas a lerem o que querem e não o que o texto diz. E seu desconhecimento de história leva a anacronismos diversos tentando reconstruir o passado. E o mesmo problema ocorrido neste caso com os brancos ocorre em outros povos ao tentar justificar sua história. Vitórias e injustiças por meio de apropriação de profecias clássicas que só dizem respeito a Israel em um momento específico de sua história antiga. Algumas comunidades judaicas africanas podem realmente ser descendentes de judeus de Judá, e sabemos que muitos foram para a África depois do ano 70 d.C., mas isso também não quer dizer que todos os africanos são os verdadeiros hebreus. A África já estava muito bem povoada quando algumas colônias judaicas chegaram por lá.
Mais uma vez, textos da Bíblia falando sobre a deportação ou a escravidão são encaixados na história dos escravos levados para o Novo Mundo, tentando identificar africanos escravizados como a tribo de Judá. Muitas vezes, ideologias políticas e sociais se apoderam destas teorias e criam narrativas embaladas pela comoção social de injustiças cometidas no passado. Mas as injustiças cometidas com determinados povos, ainda assim, não tornam verdade determinada teoria, coisas que nem ocorreram na história dos judeus e nem estavam preditas na Bíblia. Pelo mais que judeus tenham sofrido perseguições e africanos tenham sido injustiçados, judeus nunca viraram os africanos que foram levados escravos para a América. Os africanos já estavam na África muito antes de existir uma tribo de Judá. Tudo isso não passa de devaneios, falta de informação e problemas históricos sociais mal resolvidos que geram uma leitura totalmente tendenciosa de textos alinhados a gosto e totalmente fora do contexto. Algumas tribos africanas de lugares como África do Sul, Gana, Nigéria, Sudão e Etiópia reclamam ser as tribos perdidas, mas como vimos na história, quando Samaria foi destruída em 722 a.C., os assírios deportaram Israel para a própria Assíria, e neste momento assírios eram inimigos do Egito, portanto os cativos nunca seriam levados para a África, cuja porta de entrada era o próprio Egito. Os Beta-Israel ou judeus etíopes, por exemplo, provaram ter traços judeus em seu DNA, mas o rastreamento genético estimou a ancestralidade dentro da era cristã muito distante da destruição de Samaria, 1000 anos antes. Ou seja, os Beta-Israel podem ser uma comunidade que tem alguns ancestrais judeus, mas não são das 10 tribos. Em 1973, muitos rabinos reconheceram os Beta-Israel como judeus, mas ninguém os identificou como uma das 10 tribos. Lembrando que definir quem é judeu cabe muito mais ao próprio judaísmo do que aos evangélicos e todos aqueles que querem reclamar sua ancestralidade. Devem se reportar a testes de DNA e não a aparência física ou sobrenomes que podem ser apropriados com o tempo. Seria óbvio procurar as 10 tribos perto do Oriente Médio. O povo Pashtun do Afeganistão tem tradições de que pertenceriam às tribos perdidas de Israel. Segundo os islâmicos da região, esta tradição foi divulgada por volta do século XVII, mas o DNA não parece indicar o mesmo. Também há judeus assírios e judeus da Caxemira que reclamam o mesmo. Uma comunidade judaica na Índia reclamou a ancestralidade das 10 tribos. Os Bnei Menashe, que dizem descender de Manassés, e inclusive foram aceitos em Israel com vistos de entrada e reconhecidos por alguns rabinos em meados de 2005. Mas também existe a comunidade de judeus Keifeng, na China, de origem completamente enigmática, e não poucos já teorizaram a origem dos japoneses em uma das tribos perdidas. Onde quer que alguns missionários encontraram povos que não podiam explicar, ou colônias de judeus, apelavam à teoria das 10 tribos, isso inclusive com respeito aos maores da Oceania. O problema dessas teorias é a falta de fundamento histórico e genético. O Japão, por exemplo, em 722 a.C., estava sendo colonizado, mas o DNA mostra muito mais relação com tribos da Mongólia e do Tibete e absolutamente nenhuma relação com israelitas. Templos, ritos religiosos e nomes divinos entre povos como Japão, nativos americanos e africanos são apontados como evidências, mas num estudo sério isso não representa prova e podemos ver semelhanças religiosas nos mais diferentes povos do mundo. Inclusive temos uma playlist de vídeos aqui no canal que explica que isso vem da tradição pré-histórica e não das 10 tribos. Veja também o vídeo sobre os descendentes de Abraão, onde tratamos sobre a descoberta genética a respeito das linhagens de árabes e judeus que derrubam a hipótese da origem dos judeus loiros como provenientes do povo Khazar, converso na Idade Média. Os israelitas deportados não eram
praticantes da religião judaica, e sim, em sua maioria, idólatras. Dizer que religiões de nativos americanos, africanos ou japoneses guardam memórias dos ritos hebreus através deles é ir contra o que a Bíblia diz que foi o motivo da deportação dos israelitas. Na verdade, na Bíblia nunca encontramos o termo tribos perdidas e muitos teólogos consideram que elas nunca estiveram de fato com um paradeiro desconhecido e que dentre elas Deus preservou seu remanescente já nos dias da história bíblica. Em 2 Crônicas 10, 16 a 17, Roboão reinou sobre eles, que assim como benjamitas e levitas passaram a ser chamados de judeus. 2 Crônicas 11, 16 a 17 fala de todo Israel, e 2 Crônicas 11, 16 e 17 diz que os leais a Deus de todas as tribos desceram a Jerusalém. Também em 2 Crônicas 15, 9 e 24, 5, fala de novas migrações do norte para Judá nos dias dos reis Asa e Ezequias, de forma que o reino do norte era tão corrupto que, progressivamente, os fiéis a Deus iam migrando para o sul. Outras migrações do norte para o sul são mencionadas em 2 Crônicas 30, 10 e verso 18, além de 34, verso 6. Aliás, o capítulo 34 conta a história da reforma do rei Josias, que se passa depois da queda de Samaria e do exílio das 10 tribos, e aqui vemos tribos do norte, parte das chamadas tribos perdidas, cujo remanescente está adorando e vivendo entre os judeus do sul. Abre aspas, foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Fecha aspas, 2 Crônicas 34, 9. Esdras 2 conta sobre o retorno ao reino de Judá, mas logo depois de citar Judá, generaliza o povo como todo Israel, expressão sempre usada na Bíblia para o conjunto das tribos e que ele repete no verso 70. Aparentemente, ele está dizendo que quando os persas os libertaram, cativos das 10 tribos reconheceram o sinal e voltaram junto com eles para Jerusalém, formando todo o Israel. A expressão todo Israel volta a ser usada diversas vezes, até que no final do livro, Esdras fala dos filhos de Israel que mandaram embora suas esposas hititas. Os heteus eram da atual região da Turquia e Síria e foram dispersos pelos assírios entre os sírios, e este foi o destino para onde Tiglat-Pileser III enviou muitos deles, sinal que destes, muitos pertencentes às tribos do norte voltaram para Jerusalém quando os judeus regressaram da Babilônia. O livro de Neemias continua a mesma ideia, e no capítulo 6 fala não de Judá, mas dos filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e em 11 e 20 do restante de Israel em todas as cidades de Judá. A resposta sobre o paradeiro das 10 tribos é, na verdade, mais simples do que se imagina. Reis e Crônicas insistem que eles foram deportados não para a África, não para a Europa ou extremo oriente da Ásia, mas para regiões que iam desde Síria até os limites da Assíria, com a terra dos Medos. Segundo Reis 17 não deixa dúvidas de seu destino, estavam na Síria até os dias que, segundo Reis, foi escrito logo após a queda de Jerusalém. Este território foi depois conquistado pelos babilônios, persas, gregos, romanos, partas, turcos, islâmicos e diversos povos passaram por ali. Quem não voltou para Jerusalém como judeu foi absorvido ou se manteve em pequenos povoados no território da atual Síria, Iraque e Irã. Mas o remanescente que Deus preservou, este voltou. Veja o caso citado em Lucas 2, verso 36, onde temos a profetisa Ana, que é descrita como da tribo de Azer. Como seria da tribo de Azer se esta é uma das supostas tribos perdidas? 700 anos depois da queda do Reino do Norte, Ana podia traçar sua linhagem até uma das 10 tribos, porque elas nunca estiveram perdidas.
Veja Jesus citando sua missão entre os judeus de seus dias e enviando seus apóstolos, abre aspas, a estes 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fecha aspas, Mateus 10, 5 a 6. Eles estão perdidos em seus pecados e não no seu paradeiro. O que ocorre é que eles foram deportados, um remanescente se salvou, alguns se converteram e voltaram unindo-se aos judeus que tinham preservado o sacerdócio. E os demais desapareceram completamente como etnia, absorvidos culturalmente, misturados etnicamente e hoje indistinguíveis. Mas e o que dizer sobre todas as profecias sobre a reunião das 12 tribos na era messiânica? Todo o Novo Testamento trabalha com o conceito de todo Israel, como em Atos 2:22, quando Pedro se dirige à multidão como sendo toda a casa de Israel. Paulo também usou o termo varões israelitas nos capítulos 13, 21 e 28 de Atos. E por fim, Tiago escreve sua carta às 12 tribos na dispersão. Tiago 1, verso 1, público converso ao cristianismo, que sem nenhuma dúvida não eram as tribos deportadas na destruição de Samaria. Óbvio que Tiago está associando Israel com a igreja, mostrando que as 12 tribos são a igreja, o novo Israel. Isso quer dizer que os apóstolos não só entenderam que a igreja era o novo Israel, mas que na segunda vinda do Messias, a reunião dos salvos seria o cumprimento da reunião das 12 tribos no reino messiânico. Pedro aplica as promessas e termos de Israel à igreja quando diz, abre aspas, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha aspas, 1 Pedro 2,9. O Apocalipse fala da Nova Jerusalém e de suas portas para as 12 tribos, além de descrever o novo céu e nova terra com a mesma linguagem do profeta Isaías, para uma era restaurada de paz, tanto para os povos quanto para a natureza. Toda a teologia de Romanos 9 a 11 não faz qualquer sentido se não entendemos que Paulo está falando de seu amor por Israel étnico, o seu próprio povo de origem, e argumentando que os ramos bravos, aqueles que não aceitaram a ressurreição de Cristo, foram cortados da oliveira e os gentios, os ramos enxertados, não deveriam se gloriar sobre o Israel. Mas toda esta ilustração se perde quando se deixa de ver que há uma única árvore onde ambos os ramos estão, e que Romanos está justamente argumentando que em Cristo não há nem judeu nem grego, e que o Israel e a igreja gentílica seriam reunidos neste mesmo tronco, nesta mesma árvore. Dizer que há dois eleitos de Deus, o Israel nação e a igreja, é negar este tronco que justamente une Israel e a igreja. Em Cristo, todos estamos reunidos, gentios e judeus sem qualquer diferença, e desta forma, espiritualmente, cada um de nós é de uma das 12 tribos, na promessa feita a Abraão de que através dele seriam benditas todas as nações da terra. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para
ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição. A pequena nação de Israel, existente há vários séculos enquanto povo, mas há menos de 2 décadas como uma nação moderna, conseguiu de alguma forma uma das mais surpreendentes vitórias militares de todos os tempos. Em 1967, durante apenas 6 dias, Israel venceu as forças inimigas cuja superioridade numérica era de 2-1. Essa vitória inusitada teria sido resultado de uma estratégia militar superior ou havia outra coisa envolvida? Seria possível que alguma coisa na história dessa nação tivesse mudado a balança a favor de Israel? Dada a moderna tecnologia militar, como seria possível tal vitória milagrosa? O atual tumulto no Oriente Médio seria um resultado direto dessa vitória? E poderia, talvez, estar preparando o cenário para que a história se repetisse? A vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias foi uma genialidade militar ou poderia ter sido um milagre profetizado nos segredos milenares da Bíblia? Vamos agora percorrer as páginas do primeiro registro contínuo da história da humanidade, o livro que chamamos de Bíblia Sagrada, enquanto continuamos a investigar algumas de suas histórias mais controversas, tentando responder certas perguntas bastante difíceis. Será a Bíblia um registro confiável de intervenções milagrosas de anjos, apóstolos e do poder da oração? Ou não passa de uma coleção de histórias e mitos como sugerem alguns críticos da atualidade? Tanto céticos em relação à Bíblia quanto proponentes ao redor do mundo contribuíram para essa empolgante discussão. Algumas dessas revelações bíblicas poderão chocar e surpreender. Segredos Milenares da Bíblia, Série 2. A Guerra dos 6 Dias. Foi a Guerra dos 6 Dias um milagre? No final de maio de 1967, Nasser, presidente do Egito, ameaçava Israel de total aniquilação. A União Soviética e os Estados Unidos se posicionaram em defesa de seus respectivos aliados. Os soviéticos vinham suprindo o Egito e seus vizinhos árabes com armamentos e apoio, e os Estados Unidos firmaram sua posição ao lado de Israel, mas ninguém acreditava que a pequena Israel pudesse enfrentar um ataque maciço de seus vizinhos árabes. Ninguém a não ser Israel. Nasser recebera o que acreditava ser informações confiáveis sobre o movimento das tropas de Israel que estariam se concentrando na fronteira da Síria, mas essa informação provou ser completamente falsa. Talvez o aspecto menos conhecido dessa teoria da conspiração seja o envolvimento da União Soviética. Os registros históricos mostram que a União Soviética intencionalmente deu aos egípcios informações erradas sobre as tropas israelenses estarem se intensificando na fronteira da Síria. Eles calcularam que isso provocaria uma resposta de Nasser. E, aparentemente, era exatamente o que queriam.
Alguns egípcios acreditam que os soviéticos passaram relatórios falsos da concentração de tropas israelenses para mostrar o quanto dependiam dos soviéticos. Mas, do ponto de vista israelense, alguns acham que os soviéticos tentaram iniciar uma guerra que resultaria na destruição de Israel. Os russos forneceram informações falsas aos egípcios, pois era uma oportunidade de conseguirem dominar o Oriente Médio. Israel era uma mini superpotência naquela região. Então eles achavam que poderiam controlar as nações árabes e forneceram todas as armas, os tanques, os aviões e instrutores para conseguirem essa tarefa de dominar aquela área. Até hoje, os então oficiais superiores soviéticos insistem que não foram eles que deram as informações aos egípcios, mas os egípcios que deram a eles. Portanto, dito isso, podemos ver o quanto a União Soviética, em 1960, tinha interesse em fomentar desavenças no Oriente Médio e abrir uma segunda frente contra o Ocidente, além do Vietnã. O plano funcionou perfeitamente. Quando o Egito recebeu os relatórios falsos dos soviéticos, Nasser começou imediatamente a concentrar suas tropas na fronteira da Síria. Isso não só divergiu sua atenção das bases aéreas no interior do Egito, como também deu a Israel uma desculpa para lançar um precedente primeiro ataque aéreo, dando a eles uma enorme vantagem para vencer a guerra. Isso é apenas uma teoria da conspiração e, mesmo que fosse verdade, ainda não explicaria por que o Egito falhou em responder ao que acabou sendo o primeiro golpe devastador de Israel, um ataque precedente contra as forças aéreas egípcias. O Egito não respondeu, pois sua força aérea tinha sido destruída no solo nas primeiras horas da luta. Os egípcios não tinham atacado antes porque estavam sob forte pressão dos Estados Unidos e da União Soviética para não fazê-lo. Especula-se que os americanos então informaram Israel que o Egito estava encurralado. As duas nações concordaram que a chance de Israel sobreviver seria atacar primeiro enquanto o Egito estava de mãos atadas. Tanto Israel quanto os Estados Unidos negaram estar envolvidos em qualquer trama em 1967. Os russos, por outro lado, admitiram ter passado para o Egito informações falsas quanto às atividades de Israel na fronteira da Síria, mas eles também continuaram a negar qualquer conspiração contra Nasser. Talvez nunca venhamos a saber ao certo se houveram acordos secretos que contribuíram para a derrota dos árabes na Guerra dos 6 Dias. Mas mesmo que houvesse alguma verdade nessas teorias, não explicaria os vários outros eventos misteriosos que aconteceram no decorrer da guerra, como no dia em que os israelenses começaram sua invasão por terra da fortificada Península do Sinai. O milagre é que Israel tinha 260 mil soldados em sua fronteira contra 600 mil soldados árabes prontos para atacar. E as chances favoreciam os árabes, é claro. Todos achavam que se houvesse guerra, Israel certamente perderia. Quando os tanques israelenses entraram na Península do Sinai, os egípcios pareciam estar dando vantagem a eles. Por exemplo, há registros de tanques egípcios fugirem sem serem atingidos e sem disparar. Mais estranho ainda foram as inexplicáveis deserções das bases de míssil terra-ar. Os egípcios abandonaram equipamento militar, a maioria de fabricação russa, no valor de mais de $1 bilhão. Até complexos equipamentos de radar em bom funcionamento foram largados. Não é raro tropas recuarem perante um exército implacável que avança. O incomum é quando milhares de soldados deixam para trás enormes quantidades de material bélico valendo milhões de dólares e sem tentar desabilitar esse material. Isso aconteceu várias vezes na Guerra dos 6 Dias. O que fez o inimigo recuar tão depressa? Teriam eles experimentado algo tão assustador que tiveram que se retirar sem antes poder evitar que suas próprias armas caíssem em mãos inimigas? Depois de sua derrota na Guerra dos 6 Dias, os líderes árabes foram criticados pelos amigos e aliados. Como puderam ser derrotados tão facilmente e tão depressa também pelas forças de combate israelenses? O presidente egípcio Nasser continuou culpando a intervenção americana no conflito pela derrota do Egito. Então é possível que os Estados Unidos tenham fornecido armas secretas a Israel e mantido isso em segredo por todos esses anos? Certamente não é raro uma arma de destruição em massa mudar o rumo da guerra, e todos sabemos que a bomba atômica é um bom exemplo.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses tinham prometido lutar até a morte. Mas quando os Estados Unidos lançaram seu poderio nuclear em Hiroshima e Nagasaki, os japoneses não tiveram outra escolha senão se render. Quando os Estados Unidos lançaram a bomba atômica, não era mais segredo. Isso provou que eles não só a possuíam, mas estavam prontos para usá-la. Que tipo de arma secreta Israel poderia ter lançado em total silêncio nos árabes sem que eles suspeitassem? Se isso fosse possível, não teria sido a primeira vez na história dessa nação preparada para o combate. Os escritos da Bíblia falam de muitas batalhas. Batalhas cuja maioria os israelitas venciam. E venciam não porque eles fossem mais numerosos, nem por serem mais fortes, mas porque eles possuíam uma arma secreta muito importante: a Arca da Aliança. Para os israelitas, essa era a moradia de Deus. Talvez o exemplo mais conhecido do poder da arca numa batalha nos é dado no livro de Josué, em A Conquista de Jericó. Deus disse para Josué mandar seus soldados marcharem ao redor da cidade durante 6 dias, carregando à frente a Arca da Aliança. No 7º dia, eles marcharam em volta da cidade novamente, mas dessa vez os sacerdotes tocaram as trombetas de chifre de carneiro e as muralhas de Jericó, como sabemos, ruíram. A Arca da Aliança foi perdida há milhares de anos, então não tem como ela ter tomado parte na vitória. Mas eu acho que havia uma arma secreta, provavelmente fornecida pelos Estados Unidos. Os americanos devem ter passado informação da inteligência aos israelenses, mas negam terem feito alguma coisa além disso. As alegações sobre arma secreta eram totalmente infundadas. Embora os árabes dissessem que Israel tinha armas secretas que acabaram por decidir a guerra, eles não tinham armas nucleares atômicas secretas de larga escala. No entanto, utilizou armas inovadoras antissecretas em seus ataques. Na Batalha de Jerusalém, por exemplo, os bunkers israelenses que estavam de frente para os jordanianos tinham mísseis superfície secretos. E assim que os jordanianos começaram a bombardear o oeste de Jerusalém israelense, esses mísseis conseguiram arrasar, em questão de minutos, os bunkers jordanianos. Se as teorias da conspiração não podem explicar a surpreendente vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias e não havia nenhuma arma secreta, devemos procurar outra opção. Talvez tenha havido uma intervenção de outro tipo que levou o general Mordecai Rod a dar a seguinte explicação. Ele disse: quando nossa nação é encurralada, ela se ergue e revida em dobro. Esse espírito é a arma secreta do povo de Israel. A força e a coragem do povo israelita certamente tiveram muito a ver com a sua vitória milagrosa. Mas teria havido outra força atuando no conflito? Uma força sobrenatural? Seria possível que os grandes profetas do passado de Israel estavam para receber o que lhes é devido? E quem confirmaria essa intervenção milagrosa? Os israelitas ou os árabes? Por milhares de anos, o povo israelita foi espalhado pelas nações frequentemente mais hostis do mundo. No entanto, uma esperança e uma herança em comum o mantiveram unido, apesar da fé e a coragem do povo judeu terem sido testadas ao limite extremo e além. O ano que vem, em Jerusalém, foi o laço comum que uniu geração após geração a duradoura esperança de retornarem à sua terra natal. Talvez por causa disso, o espírito coletivo e resoluto dos israelitas se endureceu como aço, tornando-os um dos guerreiros mais destemidos da terra. Isso explicaria como eles superaram os terríveis desafios para vencerem a Guerra dos 6 Dias? Talvez, mas também pode ter havido outra explicação. Estou convencido de que houve intervenção divina na Guerra dos 6 Dias. Comparando os dois exércitos, o seu tamanho, o número de soldados e comparando também o impressionante maquinário, você vê que era impossível isso ter acontecido sem uma ajuda externa. Israel era uma nação contra um mar de estados árabes. Parecia que iríamos perder e deixar de ser uma nação entre nações. Quando vencemos, especialmente quando liberamos a cidade sagrada de Jerusalém, não tínhamos a menor dúvida que essa era mesmo uma guerra, uma vitória projetada por Deus.
Vários acontecimentos da Guerra dos 6 Dias são muito difíceis de explicar. Parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural do que natural. Sempre pareciam estar atuando a favor de Israel. Um cabo feminina estava num jipe com o comandante do regimento de uma unidade de blindados quando viu imediatamente surgir um fogo imenso em seu caminho. O comandante não conseguia ver nada, e a moça, pensando que os óculos dele estivessem cobertos de areia, gritou para que ele desviasse para o lado. Ele se convenceu do perigo, pois conhecia a moça o bastante para confiar em seu julgamento, embora não visse nada no caminho. Mesmo assim, desviou para uma outra passagem que surgiu entre as dunas. A coluna de veículos atrás deles o seguiu. Apenas um jipe continuou no caminho original. De repente, houve uma terrível explosão e fogo. O jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. Esse seria apenas um exemplo fortuito das areias do deserto pregando peças na visão de alguém? Ou o cabo de fato teve uma visão que a avisou do perigo à frente? O mais importante é por que essa guerra estava repleta de tantos exemplos e acontecimentos inexplicáveis que agiram em favor de Israel. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. E Israel subitamente emergiu vitoriosa, para a surpresa de todos. Acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, podia ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance, e eles responderam: não pudemos matá-lo, porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos, e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados.
Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles os seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar. Um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Comparando os dois exércitos, seu tamanho, o número de soldados e também comparando o seu maquinário, vê-se que jamais poderia ter acontecido sem uma ajuda externa. Se olharmos as Escrituras, nós vemos que Elias também esteve rodeado pelo inimigo a um dado momento. Seu servo disse: o que vamos fazer? Ele disse: Senhor, abra os olhos dele. De repente, seus olhos se abriram para os seres sobrenaturais. E o mesmo é verdade nessa guerra. A história nos diz que os egípcios estavam subindo para a fronteira do sul de Israel quando uma mão, de repente, saiu do céu. Então eles ficaram com muito medo e fugiram. E essa história foi contada pelos egípcios, que disseram que algo sobrenatural havia acontecido. Essas não são apenas histórias místicas de livros. Isso é realidade na vida de Israel. Teria sido isso que o Senhor tinha em mente quando disse ao povo judeu em Levítico 26, versículos 7 e 8? Perseguireis os vossos inimigos, que cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. Tal ocorrência deixaria pouca dúvida quanto a quem era o seu protetor. Desde 1948, Jerusalém, o centro da fé judaica e sagrada para o cristianismo e o islã, tem sido uma cidade dividida. Israel controlava a metade ocidental da cidade e a Jordânia retinha o controle da metade oriental, que era a cidade antiga. Em 5, 6 e 7 de junho, houve uma briga ferrenha à volta toda do flanco oriental da cidade antiga. Mas na manhã do dia 7 de junho, o terceiro dia da guerra, as armas dos jordanianos se calaram. O general Uzi Narquis, da Força de Defesa Israelense, liderava o ataque. Ele conta que no quarto dia, uma calma sinistra pairou sobre a cidade. No início, ele chegou a pensar que fosse uma armadilha, mas os batedores confirmaram que a cidade estava vazia. Os jordanianos tinham saído na noite anterior, deixando todo o equipamento, e os israelenses, sem sequer atirar, entraram na cidade. Tomaram o monte do templo e alcançaram o muro ocidental. Quando os soldados israelenses entraram na antiga cidade de Jerusalém, não conseguiram acreditar no que viam. Lá perante eles estava o Muro das Lamentações, a única parede restante do segundo antigo templo que tinha sobrevivido à história da castigada região. Em 1948, os árabes tinham lacrado a antiga cidade e os judeus foram impedidos de entrar nesse lugar, o lugar mais importante do mundo para esse povo. Ali eles podiam agradecer e orar para o Deus que havia cuidado deles por milhares de anos. Nem todos os soldados israelenses acreditavam nisso. Alguns tinham pouco ou nenhuma convicção religiosa. Mas mesmo os incrédulos perceberam que algo importante havia ocorrido. Havia um significado especial na conquista milagrosa desses grandes trechos de terra, a mesma terra que os antigos escritos prometeram aos descendentes de Abraão? E a profecia da Bíblia teria sido cumprida quando Israel tomou posse de Jerusalém? O aspecto mais importante da Guerra dos 6 Dias foi o fato de Jerusalém ter sido unificada. Jerusalém tinha sido arrasada 20 vezes, mas nunca tinha sido dividida até 1948. E muitos dos profetas falaram sobre a unificação de Jerusalém que aconteceu na Guerra dos 6 Dias. A importância da recuperação de boa parte da terra prometida na Guerra dos 6 Dias é a realização de antigas profecias da Bíblia.
Os escritos contam que os judeus seriam espalhados pelo mundo em 3 ocasiões diferentes. Também previram que a cada vez os judeus voltariam para Jerusalém. 2 das 3 voltas foram em tempos bíblicos. A terceira ocasião é a mais significativa e começou com a retomada de Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a entrada em Jerusalém em 11 de junho marcou o início do final dos tempos na Terra. A profecia da Bíblia, final dos tempos, se refere ao período de desastres cataclísmicos naturais, fome e guerra que iriam preceder o fim do mundo. Esses eventos, então, levarão a um conflito final, a uma batalha pavorosa, o Armagedon. O presente retorno de Israel seria o começo da derradeira e última reunião dos judeus em Jerusalém? Seria mais um elo da grande cadeia de eventos que prepararam o caminho para o final dos tempos? Para muitos, a preocupação mais imediata é o efeito que o contínuo conflito no Oriente Médio está tendo nas nações do mundo, especialmente a Rússia. Eventos recentes indicam que o adormecido gigante da Guerra Fria foi acordado e está claramente disputando uma posição de autoridade hoje no Oriente Médio. Quando a Guerra Fria terminou e o bloco soviético se fragmentou, não demorou muito para que a sua influência no Oriente Médio retrocedesse. Então, no início de 1990, a Rússia decidiu retomar sua tradicional posição no Oriente Médio, buscando uma política independente. Isso, às vezes, envolve apoiar regimes tidos pela América como perigosos. Ou seja, os aliados da Rússia na região se tornaram inimigos da América. Em anos recentes, as tentativas de se levar paz duradoura ao Oriente Médio têm continuado, mas sim do que não, elas desabam sob o peso do antigo conflito. Por outro lado, estudiosos da Bíblia argumentam que cada vez mais as antigas profecias relativas a Israel estão sendo cumpridas. Isso significa que a Bíblia nos dá um mapa confiável do que esperar a seguir nessa região? Desde a sua vitória milagrosa na Guerra dos 6 Dias, Israel tem mantido uma posição tenaz nessa antiga cidade na colina. De fato, grande parte das terras pelas quais Israel lutou durante o conflito permanece sob seu controle. Mas por quanto tempo? Hoje, o Estado de Israel vive sob uma nuvem de constante ameaça de destruição por parte de outro de seus vizinhos árabes, o Irã. Pode esse pequeno Estado e as outras nações do mundo esperar por mais um milagre? Talvez a resposta ainda seja encontrada entre os segredos milenares da Bíblia. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui em frente ao Muro das Lamentações
E hoje eu estarei subindo no Monte do Templo para mostrar para vocês que nenhum templo ainda foi construído. Mais uma vez, um dia abençoado para todos vocês. Não esqueçam de fazer like, compartilhar o nosso canal e sigam-me em direção ao Monte do Templo. Na entrada aqui do Monte do Templo, está aqui a entrada do Monte do Templo. O único templo que eu estou vendo aqui é essa maquete que vocês estão vendo. Mas eu vou subir no monte e mostrar para vocês como está lá agora, tá bom? Sigam-me. Bem, a primeira vista interessante que a gente vê assim que começa a subir a rampa do Monte Moriá, que é o Monte do Templo, é esta vista panorâmica para o Muro das Lamentações. Vocês podem ver que foram criados setores separados para ajudar os israelenses judeus a fazerem suas orações, evitando a contaminação com o coronavírus, mantendo a distância de pelo menos 2 metros um do outro em setores fechados. Eu já subi algumas vezes sozinho, já subi com um grupo pequeno de pessoas e hoje eu estou subindo com esse grande grupo de israelenses, cerca de 40 pessoas. Do outro lado da rampa de acesso, nós podemos ter a visão das escavações arqueológicas que estão sendo feitas ali junto ao setor das mulheres no Muro das Lamentações. Bem, chegou a hora de entrarmos no setor do Monte do Templo, o Monte Moriá, onde, segundo a tradição, Abraão ofereceu a Isaac. Logo na entrada, do lado direito, você pode ver muitos capitéis de diversas épocas, que foi retirado dos muçulmanos de diversas construções que haviam aqui, principalmente os capitéis que lembram outros períodos, por exemplo, o período romano, período bizantino cristão. Eles tinham como objetivo desassociar o local de cristãos e judeus. Nesta visão, na esplanada, você pode ver ao fundo a cúpula dourada. Daqui a pouco vocês verão ela por completo. Felizmente, alguns capitéis da era herodiana, ou seja, dos tempos de Jesus, ainda ficaram preservados, como esse grande capitel que vocês estão vendo aqui à minha frente. Esse outro aqui é da era bizantina, por exemplo. Agora eu vou estender a minha mão sobre o capitel, para que você entenda que quando eu tocar na ponta, isto é apenas um pequeno pedaço desse capitel gigante. Segundo os arqueólogos, esse capitel estava na Estoa Real, uma grande construção que ficava no lado sul da esplanada do templo. Conforme vocês podem ver, estou me aproximando do Domo da Rocha e vou subir em direção ao Domo da Rocha. Reparem o relógio de sol, que pode ser visto bem no meio. Eu estou em frente ao Domo da Rocha agora também. E como eu já falei com vocês, não dá para ver nenhum templo novo aqui. Continuam os mesmos santuários muçulmanos.
nós sabemos que no tempo certo isso irá mudar. Ao fundo está Al-Aqsa. Aqui é o local onde o pregador muçulmano faz as suas preleções, quando o monte do templo está lotado. Novamente, o Domo da Rocha. Vou mostrar para vocês aí. Vou aproximar um pouco mais. Tudo legal. Segundo a tradição, era aqui que ficava o templo, tanto o templo de Salomão quanto o templo construído por Herodes. A rocha que está no meio é considerada a base pela qual, segundo a tradição judaica, Deus teria construído o mundo. Esse é um grupo de israelenses. Estou aqui em frente a essa kippah, esse domo que se chama Domo da Corrente, onde há uma lenda muito interessante sobre por que esse nome. Quem sabe eu vou estar falando com vocês mais adiante sobre isso. E aqui, atrás de mim, está o Monte das Oliveiras. Vocês podem ver ao fundo o Monte das Oliveiras. E eu vou mostrar para vocês o Dominus Flevit, local onde, segundo a tradição, Yeshua teria lamentado sobre o destino de Jerusalém.
Está lá Dominus Flevit. E aqui estou eu, no monte do templo, em frente ao domo da Sharsheret, e vou seguir adiante para mostrar para vocês o monte do templo, e que nenhum templo foi construído em 70 dias, conforme estava sendo dito nas fake news e nos boatos pela internet. Sigam-me no monte do templo e pelas páginas da Bíblia. Segundo a tradição, era aqui que ficava o templo, mas eu vou mostrar para vocês onde alguns estudiosos creem que seja o verdadeiro local do Santo dos Santos, baseado em uma lenda antiga e baseado também no caminho desde o Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul. Esses caminhos se encontram num lugar chamado Kipat HaRuchot, que quer dizer cúpula dos espíritos. E pode ser vista aqui no fundo, eu vou mostrar para vocês. É aquela cúpula que vocês estão vendo ali, ó. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o Monte do Templo, procurem Monte do Templo, Santo dos Santos, Café Torá, um vídeo completo que eu preparei para vocês falando sobre isso. Tá aí Kipat HaRuchot, Cúpula dos Espíritos, Domo de Salomão. Eu estou agora também atrás da Porta Dourada. Vocês podem ver aqui. Foi transformada em uma mesquita. Há pouco tempo o governo disse que isso não ia acontecer, mas aconteceu. E nenhum sinal de terceiro templo aqui. Eu vou seguindo adiante e atualizando vocês. Eu percorri praticamente o monte do templo inteiro, olhei por todos os lados, mas não achei nada. Achei sim esta grande esplanada entre o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, que estaria atrás dessas árvores, e essa mesquita que vocês vão ver agora, que os muçulmanos construíram onde eram os estábulos de Salomão. E neste grande espaço poderia ser construído facilmente um novo templo para os judeus em Jerusalém, caso fosse realizado um acordo de paz. Bem, eu espero que vocês tenham curtido esta jornada, buscando evidências da construção do terceiro templo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vocês podem ver aí no fundo que não há novo templo em Jerusalém. Tudo não passa de boatos e de lenda urbana. Não esqueçam de fazer like e compartilhar o nosso canal. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada.
Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição.